Sabe aquela discussão que sempre volta à tona no Brasil? A da educação profissional? Pois é. A gente vive procurando um modelo de sucesso lá fora para ver se funciona aqui e um nome está sempre na boca do povo: Alemanha. E vamos combinar, o problema a gente conhece de cor, né? Falta gente qualificada, o desemprego entre os jovens é altíssimo, e parece que a escola e a indústria falam línguas completamente diferentes. Aí fica a pergunta: será que a solução para esse nosso problemão tá mesmo lá na Europa? Beleza, então vamos dar uma olhada mais de perto. E olha, o contraste é chocante. De um lado, a Alemanha, desemprego juvenil lá embaixo, produtividade nas alturas e ter uma carreira técnica é motivo de muito orgulho. Do outro lado, o Brasil, com todos os desafios que a gente já conhece e ainda por cima aquele baita preconceito contra a formação profissional. Parece que o modelo alemão é a solução perfeita, mas é aí que a análise começa a ficar de verdade interessante. Tá, mas o que é exatamente esse tal de modelo perfeito? É o famoso sistema dual. A ideia é bem simples, na verdade. O jovem estuda a teoria numa escola técnica e, ao mesmo tempo, já põe a mão na massa dentro de uma empresa e ganhando por isso. É juntar a sala de aula com o chão de fábrica, o saber com o fazer. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: dá pra gente simplesmente pegar esse sonho alemão e plugar aqui no Brasil? Bom, o dilema é que o buraco é bem mais embaixo. E para a gente entender isso, tem uma metáfora perfeita que vai guiar toda essa nossa análise. Tentar trazer o modelo alemão para o Brasil seria como fazer um transplante de órgão com um risco enorme de rejeição? Ou seria mais como uma evolução das nossas próprias instituições, algo que tem que crescer aos poucos, com a nossa cara, com o nosso jeito? Para a gente conseguir responder isso, vamos desmontar o sistema alemão em 4 pilares fundamentais. E o primeiro de todos é a base legal, ou seja, as regras do jogo. E aqui a diferença de estabilidade é um abismo. Lá na Alemanha, os contratos de aprendizagem são super sólidos, sabe? Direitos e deveres bem definidos, tudo parte de uma política de Estado que não muda da noite para o dia. Agora, aqui no Brasil, a gente vive numa montanha-russa jurídica, né? As leis trabalhistas são complexas e as regras mudam a cada 4 anos. Com essa insegurança toda, qual empresa vai querer investir a longo prazo num aprendiz? Então o ponto crucial é: para a coisa funcionar por aqui, a nossa estrutura legal ia precisar de ajustes bem profundos. Precisaria simplificar os processos sem tirar direitos, claro, criar incentivos fiscais para as empresas que investem, oficializar de verdade a parceria entre escola e indústria, ter uma fiscalização que ajuda, que orienta e não uma que só quer punir. E talvez o mais importante de tudo, transformar a educação profissional numa política de Estado, daquelas que não se desfazem a cada eleição. Agora vamos para o segundo pilar, que é onde a coisa fica ainda mais profunda: a cultura empresarial. E aqui a gente vai colocar lado a lado o famoso Mittelstand alemão e a realidade da nossa pequena e média empresa. Mas antes de mais nada, que raios é Mittelstand? Pensa assim: é a espinha dorsal da economia alemã. São aquelas empresas de médio porte, muitas de família, que são super conectadas com a cidade onde nasceram. E elas têm uma verdadeira obsessão: qualidade e formar a própria mão de obra dentro de casa. E isso cria uma cultura totalmente diferente. A visão delas é de décadas, não de trimestres. Elas investem pesado na comunidade local e para elas treinar um jovem não é gasto, é investimento estratégico. E o mais impressionante é que elas chegam a cooperar com concorrentes em consórcios regionais de formação. Já a realidade da nossa pequena e média empresa é outra história. É uma luta diária para conseguir crédito, para ter acesso à tecnologia. O foco é apagar o incêndio de hoje, pensar no resultado de curtíssimo prazo. A cultura é muito mais de competição do que de colaboração. E, claro, tem aquele medo clássico: e se eu treinasse a pessoa e a empresa do lado levá-la embora? Isso nos leva direto para o terceiro pilar que meio que amarra tudo isso que a gente viu: o pacto social. Ou seja, um diálogo de igual para igual entre governo, empresas e trabalhadores. A diferença aqui é gigantesca. Na Alemanha, todo mundo entende que treinar gente nova é uma responsabilidade compartilhada. Os sindicatos sentam na mesa e ajudam a criar os currículos, e o governo age como um facilitador desse diálogo. Já no Brasil, muitas vezes, o treinamento é visto só como uma obrigação legal. Os sindicatos enfrentam uma fragilidade institucional e falta aquela coordenação do governo pensando no longo prazo. E por que esse pacto é tão vital? Porque é ele que garante que o sistema não vai ser desvirtuado.
Ele assegura que o foco vai ser sempre na educação de qualidade e não em usar o sistema como uma desculpa para substituir mão de obra experiente por aprendizes que custam menos. Finalmente, o quarto e último pilar, o motor financeiro. E aqui vem a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, quem é que paga por tudo isso? Na Alemanha, a resposta é na lata. Quem paga a maior parte da conta são as próprias empresas. Elas bancam diretamente o treinamento prático, o que cimenta o comprometimento delas com o sistema. O Estado entra apoiando as escolas. No Brasil, o modelo é bem diferente. A gente tem o robusto Sistema S, que também é financiado pelas empresas. O desafio é que ele muitas vezes opera de forma um pouco isolada das redes públicas de ensino, o que pode acabar gerando sobreposições e algumas ineficiências. Então, depois de desmontar esses 4 pilares, a gente chega à conclusão. É hora de falar sobre o caminho brasileiro. Como a gente sai de um modelo importado para construir um pacto nacional. Fica muito claro que a lição mais valiosa que a gente pode tirar da Alemanha não é um manual de regras para copiar e colar. É o princípio por trás de tudo. A necessidade de construir um grande pacto nacional pela educação e pelo trabalho que seja adaptado à nossa cultura e às nossas instituições. E como lembra o pesquisador Gaudêncio Frigoto, essa discussão toda vai muito além da economia. A educação não pode ser vista só como mais uma peça na engrenagem do mercado, mas sim como uma ferramenta para a emancipação humana. O caminho a seguir, portanto, parece envolver 4 passos bem claros, que resumem tudo o que a gente viu. Construir estabilidade institucional, fomentar uma cultura de co-investimento entre as empresas, fortalecer o diálogo social e criar um modelo de financiamento que seja inteligente e integrado. No fim, a gente fica com essa imagem. O sistema alemão é uma bússola excelente, que aponta ao norte, mas o território que a gente precisa desbravar é profundamente brasileiro. A nação está pronta para construir o seu próprio pacto para o futuro? A reflexão está lançada.